Então, a proposta mesmo de tentar formular a questão do direito, da construção do direito moderno, ela vai ser dividida em 3 propostas distintas, ou seja, em três palestras, em que nós vamos tentar fazer uma delimitação, claro que bastante curta e na verdade, que sugira apenas apontamentos. Já visto que, embora nós consigamos ter dividido isso em 3 encontros, são encontros reduzidos, de 1 hora, 1 hora e meia, também, para não ficar uma coisa muito enfadonha. Então, nós vamos tentar aí orientar e, na verdade, ilustrar ou lustrar essa perspectiva da formação do direito e do direito moderno, distinguindo o direito moderno do que nós podemos chamar de um direito antigo ou pré-moderno, né, explicar de onde vem essa composição e dando as devidas ênfases, né. A primeira ênfase é uma ênfase na ideia de cultura, e nós vamos precisar tomar certos cuidados aí com essa perspectiva, com o que nós chamamos de cultura, né. Então, já de início, o professor João já disse muito bem aqui, e não sem razão, a nossa tradição jurídica, ou a nossa forma de pensar o direito, ela vem a partir de, digamos, teoremas, ou teses, ou grandes teses. Isso não é por menos. Dentro da nossa tradição, a chamada tradição romano-germânica, a tradição romano-germânica, ela é uma composição, ela é composta nos ambientes acadêmicos, ela é formada dentro das universidades. A forma como ela é desenvolvida, ou pensada e estruturada, ela é graças à origem e à composição das universidades. Então, afastar essa perspectiva teórica da composição do direito, seja ele moderno ou não, o direito ocidental, de uma forma geral, é muito complexo. O que vai marcar a composição do direito moderno, contudo, é o acréscimo, ou é a transformação que essa ideia de teoria, ou essa ideia de um direito teórico, vai recepcionar ao longo dos séculos, a partir da Idade Média. Então, há uma reconfiguração, por conta de uma série de elementos históricos importantes, mas há uma série de reconfigurações do direito que vão paulatinamente substituindo o caráter privatista do direito, do resgate do direito romanista, lá no século XI e XII, e substituindo essa mentalidade por uma mentalidade mais publicista. Isso tem razões históricas de acontecer, isso não é meramente uma passagem teórica. Nós não vamos falar aqui necessariamente de cada uma dessas passagens, haja vista que isso é um tema próprio da história do direito e nós não temos tempo hábil para tratar isso de uma maneira bastante complexa ou completa. Mas o que nós podemos resgatar disso tudo, ou tentar entender dessa matriz, é que a perspectiva do direito, ou da formação de um tal direito moderno, ela tem uma raiz cultural, onde a ideia de cultura ela é muito próxima daquilo que nós entendemos como um legado humano, ou seja, como um legado, algo produzido pelo homem e não dentro de uma perspectiva necessariamente subjetiva, de valores introjetados num aspecto do cultura, como nós conhecemos, como normalmente isso é tratado. Então, para a gente conseguir entender essa matriz cultural dessa passagem do direito moderno, a gente vai precisar entender onde isso se apresenta. Então, a proposta da primeira parte agora da nossa palestra é precisamente essa, é tentar delimitar a ideia de cultura e depois tentar aplicá-la dentro de um modelo do que nós vamos delimitar naturalmente o chamado direito moderno, e depois entender o que esse direito moderno nos traz ou corresponde a essa matriz cultural. Eu quero deixar todos muito à vontade para, se no decorrer da exposição sentirem necessidade de perguntar ou pontuar ou ponderar algo, que por favor faça. Bom, primeiro de tudo, a noção de cultura que nos vale, que nos é apresentada normalmente, ela tem há uma confusão terminológica, e que aqueles que trabalham com algum autor ou com algum teórico
internacional, europeu em especial, vai perceber que em alguns casos, em algumas traduções, em alguns livros, a palavra cultura, ela é normalmente ou comumente traduzida por civilização. Isso acontece, por exemplo, com a obra do Freud, né, o mal-estar da civilização. Na verdade, o termo, a expressão correta seria cultua aí, né? Então, dentro do título está lá cultua, mas a tradução normalmente traz por civilização. E por quê? Por que há essa confusão? É um erro terminológico? É um erro de tradução? Na verdade, não. Quem nos vai trazer essa passagem, essa explicação, esclarecimento acerca desse debate, dessa antítese entre civilização e cultura, é um autor alemão chamado Norbert Elias. O Norbert Elias foi o primeiro, uma vez instituído o famoso Prêmio Adorno, que é um prêmio dado a intelectuais oriundos de Frankfurt. Ele foi o primeiro ganhador do Prêmio Adorno, isso acho que em 77. E qual é a grande contribuição dele nesse sentido? Ele é alemão-judeu, ele consegue fazer uma delimitação muito precisa sobre o conceito e a aplicabilidade da noção de cultura e civilização dentro da Europa, de uma forma geral. Então, ele consegue fazer uma certa diferenciação, ele faz isso em longas linhas, né? Mas ele consegue fazer uma diferenciação entre a noção que nós temos, a noção de cultura que existe na ideia, na mentalidade alemã, e a noção de cultura que se propaga pelo resto da chamada Europa continental e da Inglaterra, especialmente França e Inglaterra. Então existe uma certa diferenciação entre o que um vai chamar de cultura e o outro vai chamar de cultura, ao mesmo tempo em que o conceito de civilização para ingleses e franceses é algo muito mais forte do que para alemães. Os alemães existem o conceito de civilização, o conceito de civilização está lá, mas seria uma espécie, seria secundário, teria um certo apelo secundário dentro do conceito de cultura. E vocês me perdoem essas digressões terminológicas, é que isso se faz necessário se nós quisermos atacar algo preciso, né, ou tentar contribuir precisamente para essa construção. Então, nessa composição, eu tenho uma demanda sobre cultura, ou uma demanda sobre essa perspectiva cultural, que ela diverge em diversas apreensões que se faz nela, mesmo no velho continente. Então, não é cultura é um conceito europeu do século XIX, está vinculado ao estruturalismo francês Lévi-Strauss. Isso sim, dentro de um modelo terminológico próprio francês. Mas isso não é unívoco e muito menos ponto pacífico. Porque não é um termo também que se apresenta como debate, mas é um termo em que, ao ser apresentado dentro das diferentes nações, por exemplo, ou diferentes culturas, há uma apropriação diferente desses conceitos. Muito bem. O Elias, naturalmente, por ser um alemão-judeu, ele vai insistir na tese de que, num texto dele chamado Processo Civilizador, ele vai insistir na tese de que existe uma diferença entre o que os alemães entendem por cultura e o resto da matriz europeia, especialmente franceses e ingleses, entendem por cultura. E a ideia que ele atribui à noção de cultura é precisamente que os alemães acreditam que a cultura nada mais é do que um legado próprio de um povo, de uma nação específica, que é representado e, na verdade, tem como resultado produtos humanos. Produtos humanos em que sentidos? Obras, textos, poesias, obras de artes, músicas. Isso seria um legado cultural. Então, para os alemães, a ideia de cultura ela está vivamente apreendida a esse modelo de produção, um produto humano. E para os franceses, ao passo que para os franceses e ingleses, de acordo com o Elias, essa apreensão de cultura, o termo cultura para eles, tem uma apreensão mais individual,
é algo vinculado ao seu cultivo, ao seu crescimento como pessoa. Ou seja, a cultura nos países, na Inglaterra e na França, ela é muito mais difícil de se ver e de se identificar do que é para os alemães, de acordo com Elias. Porque ela é própria da pessoa. A cultura está lá em você, mas você não consegue entender de fato o que é ela, onde começa ela, onde termina a sua subjetividade, ou vice-versa. Então, essas duas matrizes de pensamento sobre a cultura, elas, embora pareçam ter um mero detalhe de diferenciação entre elas, na verdade elas dizem muito sobre essa apreensão. Se nós parássemos para pensar no modelo francês e inglês, por exemplo, de cultura, a partir do momento que eu trabalho cultura como uma série de valores, hábitos, etos e tudo mais que atuam sobre o indivíduo, eu consigo facilmente desejar ou vislumbrar a hipótese de uma comunidade universal, de um certo universalismo. Se nós conseguíssemos padronizar valores, padronizar etos, padronizar hábitos, crenças e tudo mais, eu consigo padronizar a cultura de uma tal forma que eu possa construir a ideia de uma cultura universal, de um certo universalismo. Não é à toa que nós vamos já retomar esse ponto, mas não é à toa que essa temática do universalismo, ela retoma em bases materiais e culturais no século XIX e depois é reestruturada no século XX. Precisamente porque há um certo domínio da perspectiva cultural sobre esse valor, essa ideia, a ideia de que o valor, a cultura é algo intrínseco, é algo que constrói o sujeito. E se ela constrói o sujeito, se eu habitá-la ou manuseá-la de tal forma que eu consiga construir uma base plana de potencialidades e possibilidades, eu tenho então um modelo cultural rico para que eu consiga depois um papel jurídico, e aí nós vamos chegar lá também daqui a pouco, mas um papel jurídico, um marco jurídico meramente regulatório, em que eu não precisa constituir valores, porque os valores já estão implicados aí ou imbricados culturalmente. Agora, se nós partíssemos da perspectiva cultural alemã, nós temos um problema. Por quê? Porque a matriz do produto, a produção humana, ou o que é produzido por humano, ou aquele legado de uma nação, ele acaba delimitando aspectos culturais. Isso em termos musicais, vamos pegar nós estamos aqui na comissão sobre arte, também filosofia, mas vamos pegar as perspectivas estéticas da coisa. Obras de arte, música, especialmente os textos literários dos mais variados formas. Cada uma das regiões ou dos países contribui à sua maneira para a literatura, e em cada uma delas se identifica um certo legado, um legado que delimita uma certa tradição. Então, para o Elias, a noção de cultura dos alemães, ela tem uma certa peculiaridade face ao conceito de cultura dos franceses e dos ingleses, precisamente porque ela não há a possibilidade de se universalizar uma proposta cultural alemã sob esses termos. Ao contrário, como ele mesmo diz, a cultura, nessa perspectiva alemã, a cultura segrega, ela é identitária, ela trabalha a partir de perspectivas nacionais, regionais, valorativas, dentro de uma determinada seara, seja territorial, seja de povo, seja tudo mais. Com isso, você se consegue entender um pouco mais uma noção que para nós ainda é muito estranha, que é a noção do povo alemão, den Deutsche Volk, que para nós alemão é Alemanha, Alemanha e pronto. Né? Alemanha é aquilo ali, Áustria é Áustria, Suíça é Suíça e está tudo certo. Agora, colocar isso na cabeça de um alemão é uma coisa muito complicada.
ele entender que a Áustria não é a Alemanha, ou a Suíça não é a Alemanha? Precisamente porque a noção de cultura, que tem esse viés unificador, identitário, mas ao mesmo tempo que ele unifica, ele segrega, porque ele fala, olha, se nós somos alemães, existem os não alemães. Então existem aqueles que não compartilham dessa mesma valoração que nós. Então, mas ao mesmo tempo, eles não conseguem pensar a ideia de cultura dentro de um marco regulatório jurídico ou de uma delimitação territorial pré-estabelecida. O povo alemão seria algo muito maior do que isso. Então, essa matriz cultural que se constrói dentro do modelo alemão, ela surte um eco, né, muito forte dentro da tradição jurídica, de uma forma geral. Só que ela vai ser cultuada não como cultura, né, mas sim como civilização. Isso por quê? Vamos tentar agora então estabelecer. Eu infelizmente não preparei um PowerPoint, mas deveria, e eu faço aqui a minha meia-culpa, mas no próximo mês, na próxima encontro, eu certamente trarei alguma coisa já para a gente ter os marcos bem estabelecidos. Então tentamos entender o seguinte: para compreender a matriz cultural do direito, eu preciso entender a origem do conceito de cultura. De que conceito de cultura, ou de que cultura estamos falando? Aquela dos ingleses e dos franceses ou aquela dos alemães? Na verdade, quando se fala assim, a impressão que eu tenho é que eles não vão, se um alemão fala de cultura e um inglês ou um francês fala de cultura, eles não vão se entender. Porque eles estão falando de coisas diferentes. Sim, verdade. Mas, ao mesmo tempo que eles não se entendem sob a terminologia cultura. Porque isso que os alemães estão falando, que tem uma estrutura identitária, de produção humana e tudo mais, isso que os alemães chamam de cultura, na França e na Inglaterra, mas especialmente na influência constitucionalista da França, isso é chamada de civilização. Então, todas aquelas... as obras de arte, a música, as letras e tudo mais, que são chamados de cultura para os alemães, para os ingleses e franceses são chamados de civilização. Então, um povo cheio de obras, cheio de letras e tudo mais, seria um povo civilizado. O povo civilizado, nessa perspectiva, tem uma maior consciência de si, e é por essa razão... E por essa razão é que eu tenho, então, uma construção a propiciar, né, a possibilidade de se construir um modelo jurídico que se estabeleça esses marcos civilizatórios, porque as pessoas compreendem, no fim das contas, a razão da lei. Que esse é o grande enigma, né? Como isso é um enigma que o Kant capta bem, né? Que é como fazer com que as pessoas entendam que a lei está lá porque ela tem uma razão moral. Então, visto isso, sob essa perspectiva, por que esse modelo, então, por que essa ideia de cultura ficou alemã não foi suplantada por um modelo de civilização, especialmente nos séculos em que o domínio é francês e inglês e não alemão, né? Nós estamos falando quando eu falo de Alemanha, eu tenho que lembrar de todos os textos que falavam sobre a Alemanha até o século XIX e lembrar que a Alemanha, de longe de todos os países, ela foi o último país europeu a ser industrializado. Era um país que tinha um modelo de império até o fim da Primeira Guerra Mundial. Era um modelo, então, politicamente, e em termos ocidentais, que eu estou falando em economia de mercado e democracia, era o país mais atrasado da Europa. Ao passo que o que os franceses e ingleses celebravam como civilização,
seriam os produtos humanos, não só literatos, mas também industriais, como rodovias, água encanada, luz, habitações, a forma de construção, higiene nas cidades e toda aquela coisa, seriam frutos de uma civilização. Por que isso, de fato, não influenciou o modelo alemão de tal sorte que esse conceito de cultura ele tivesse sido englobado pelo conceito de civilização francesa e inglesa? Bom, nós temos aqui um padrão histórico da Alemanha, que os senhores já certamente conhecem bem, que é um padrão de construção, muito obrigado, é um padrão de construção histórico que vem sendo suplantado ao longo das grandes guerras. Se você parar para pensar, desde a Guerra dos 30 Anos, ou seja, eu estou falando em 1648, século XVII, do século XVII em diante, a Alemanha ela sofre uma série de imposições normativas que deixam a Alemanha numa situação muito contrariada. Por que contrariada? Precisamente porque nós estamos falando de uma mentalidade imperial por trás dela. Nós estamos pensando na Alemanha, ela se apresenta como última tentativa de instauração política do Sacro Império Romano Germânico. Então, do século XVII em diante, a Alemanha ela vem sofrendo alguns desgastes normativos, algumas perdas, algumas derrotas importantes, em que, ao mesmo tempo que a enfraquecem politicamente, fortalecem e semeiam dentro da sua matriz uma resistência, uma reação a essa fragmentação. É só lembrar da Paz de Westfália, que fragmenta completamente o Império Alemão em províncias, em reinos pequenos e números, justamente para enfraquecer o modelo alemão. Só que isso é visto não só pelas lideranças políticas, mas como também pela própria comunidade, pela própria população, como uma perda de sentido. Uma perda de sentido e de orientação de vida. Então, quando eu tenho esse fato histórico apresentado, ao mesmo tempo eu tenho um reforço dessa matriz cultural do tipo, olha, muito embora a lei, e nesse caso a lei para a Alemanha ela é desfavorável, muito embora a lei diga que nós não somos mais um império, nós temos uma identidade. Nós temos um povo que fala a mesma língua, que gosta dos mesmos músicos, que lê os mesmos textos, e isso inclusive com um vigor aí da literatura alemã, né, que é preconizado lá pelo Frederico II e tudo mais. Então, eu tenho uma matriz, eu tenho uma construção política que não condiz com o que eu tenho na realidade. Esse era o discurso dominante. Eu tenho um povo alemão. Eu só o tenho dividido em diversos pacotes jurídicos que eu vou chamar de reinos, mas são todos a mesma coisa. Tanto é que a grande tentativa, desde Bismarck até o Hitler, foi precisamente a unificação, a retomada jurídica de uma identidade cultural. Então, do século XVII até o fim da Segunda Guerra Mundial, a única coisa que os alemães tinham era essa estrutura cultural. Era essa produção cultural como forma identitária. Ao passo que eu não tinha eu tinha ainda uma matriz, essa matriz de pensamento imperial ainda é uma matriz feudal, medieval, e que não é suplantada pela aquela mentalidade industrial, haja vista a fraqueza da classe burguesa alemã. Os alemães, eu tinha um ou outro comerciante ainda, ou aquele burguês bem primordial, e a maioria ou eram servos ou eram nobres. Então eu tenho uma casta de nobres muito forte. Ao passo que na Inglaterra isso desde o século XII já vem sendo trabalhado, ou seja, durante muito cedo a Revolução Burguesa começa, ela acaba em 1688, ela é simbolizada em 1688, mas o fato é que desde o episódio da Carta Magna, os burgueses já têm uma força muito grande dentro do modelo, dentro
do reino, né, do Reino Unido. E na França, todos nós sabemos, o papel da burguesia na consolidação, mesmo que tenha durado 4, 5 anos, a Revolução Francesa, até a tomada do Napoleão, mas eu sei isso, essa eclosão, ela mostra de fato a importância da burguesia lá. E força um modelo constitucional, já pensado pelos burgueses já muito antes. Então, essas peculiaridades, claro que elas necessitavam ser trabalhadas de uma forma um pouco mais profunda, mas essas peculiaridades mostram precisamente por que a ideia de uma lei universal ou de uma proposta jurídica universalizante não se toma, né, não se concretiza na Alemanha, e a Alemanha prefere, o modelo alemão prefere ser chamado como cultura e não como civilização. Então, olha só. Então, eu estou diante aí sim, né, fechado esse ciclo, eu estou diante da antítese, cultura e civilização. Estou diante de uma estrutura cultural que trabalha com produtos, que tenta se segregar de fato, de separar do resto, falar, olha, nós somos uma coisa que não o resto, e ao mesmo tempo que, ao fazer isso, ela vai tentar combater essa mentalidade civilizatória que toma conta, especialmente no século XVII em diante, toma conta da Europa, que é o processo de industrialização e de democratização. A gente não pode esquecer isso. Tanto é que a democracia alemã mesmo, ela vem ser instaurada, embora, né, nós temos lá, então, olha só, nós temos algumas tentativas para isso acontecer. A primeira delas é precisamente não a democracia, mas uma espécie de descentralização do poder, porque quando eu falo democracia aqui eu falo precisamente do seu germe, que é essa descentralização do poder. A primeira delas em 1648, a segunda delas em 1919, com a Constituição de Weimar, para aí depois, então, com o fim da Segunda Guerra, eu ter a fundação da chamada Constituição Alemã, que ainda vai sofrer alguns abalos com a Constituição da DDR, né, da Alemanha Oriental, mas depois ela é retomada. Mas isso mostra, espelha muito bem essa passagem da cultura, que na verdade não é a cultura, ela vai afirmar, a cultura é um termo alemão, ela vai afirmar uma identidade, ela tenta afirmar uma identidade de produto, de produção, não de ser humano. Bom, segure esse diagnóstico nosso e vamos tentar, em paralelo, apresentar uma outra transformação que vai, lá no século XIX, contribuir para a construção, para a reafirmação dessa ideia de nação alemã, de povo alemão e tudo mais. E aí sim diz respeito não só a um modelo histórico, mas a história jurídica, a história do direito. Nós sabemos que lá, quando eu tenho um resgate medieval, esquece um pouco o direito romano e o direito antigo, mas quando nós temos o resgate medieval do direito romano, a orientação tanto dos glosadores, pós-glosadores, e aí eu estou falando de Accurcio a Bartolo de Sassoferrato, a orientação era precisamente uma orientação privatista. As leituras eram em cima do digesto, tentavam, né, de maior ou menor escala, tentavam apresentar um texto hermético, uma interpretação hermética ou uma mera esclarecimento hermético dos textos romanos e das institutas romanos. Então isso orientava o direito essencialmente uma perspectiva privatista, privada. Bom, essa perspectiva privada ela dura de maneira dominante e exclusiva até o século XIV, mais ou menos, com os pós-glosadores, né? O Sassoferrato é um dos responsáveis pelo início dessa inflexão. Do século XIV em diante, o que eu tenho é uma influência e uma leitura mais abrangente da lei, que não é precisamente vinculada aos textos romanos, mas que acaba tomando corpo, encorpando o que nós vamos chamar depois de teoria política. Do século XV, XVI em diante, a tradição da teoria política ela acaba falando da lei e do direito, né, porque sob um mesmo viés, de uma forma distinta do que os juristas falavam. Então, o texto dos juristas, a leitura dos juristas, era uma leitura mais
dogmática, mais presa aos institutos, ao passo que a teoria política, ela amplia isso de uma forma muito maior, o debate. Trabalha sobre questões de legitimidade e de legalidade e de valores que até então o direito, na sua perspectiva mais instrumental e mais normativa, não tratava. Isso nós conhecemos, a eclosão disso para nós é a escola dos direitos naturais das gentes, né, que acabam trabalhando dentro da perspectiva do direito um outro viés, um viés valorativo que dava outro sentido para a questão da norma. Não só uma relação indivíduo-indivíduo, mas a necessidade de uma orientação valorativa superior ao indivíduo. E que aí, então, com o surgimento da figura do Estado, eu tenho, então, finalmente, uma possibilidade de orientar essas condutas, ou seja, é a partir daí que nasce o que nós depois, lá no século XIX, vamos chamar de direito público. Então, quando eu faço essa passagem para o direito público, eu reoriento a configuração do direito. E eu mesclo o direito a elementos que até aquele momento eram ditos como externos ao direito. Isso, do século XVIII em diante, isso tem uma avalanche monstruosa de elementos, porque o século XVIII, que é o ápice do iluminismo, embora o iluminismo comece no século XVI, ele vai trazer uma série de textos, de ensaios, que são ensaios inovadores, ensaios sobre o papel da razão, ensaios sobre o papel da lei, do justo. Toda essa reconfiguração acaba ecoando no que até então era uma preocupação meramente normativa e de interpretação de lei. Então o direito se sente, necessariamente, ele se sente reconfigurado. Isso tudo sem contar, no fim do século XVIII, que eu tenho a eclosão do constitucionalismo. Quando vem o constitucionalismo francês e a ideia de que, peraí que agora, né, a lei ela tem uma publicidade, uma transparência, e ela trabalha com princípios, ou seja, ela parte desses valores aqui, a questão dos princípios era essa, é o principia, né, é o início, ela parte desses valores para depois ser desdobrada, e esses valores todos são iguais perante a lei, o contraditório para a defesa, devido processo legal e tudo mais. Quando eu trabalho sob essa perspectiva, eu reconfiguro completamente o direito. E oriento o direito não exclusivamente a uma seara privatista de interpretação dos textos romanos, mas sim também a uma perspectiva política. Então eu incremento ao direito, eu dou ao direito uma tarefa política também, que construção. Que nós veremos, não por coincidência, um alemão lá no fim do século XX tentando desconfirmar isso. Sujeito que todos nós conhecemos bem, chamado Hans Kelsen. Escuta, a justiça é uma ilusão, o modelo democrático é um modelo político valorativo, agora se eu quero ser jurista, eu tenho que ler necessariamente as normas. Então a minha construção normativa, a minha construção lógica, o meu encadeamento em cima de pesquisas, não é acerca do valor do direito, mas sim a partir da sua construção lógica, né, encadeado por aquelas perspectivas da norma hierarquicamente superior e a autoridade competente por lei. Então eu construo, tanto é que quando ele fala da norma fundamental, ele dá que nós brincamos, ele dá um tiro no pé, porque a norma fundamental, ele usa a norma fundamental precisamente para não resolver os problemas valorativos. Fala, a norma fundamental é um fechamento externo ao sistema jurídico, e eu, como jurista, tenho que me preocupar só com o ordenamento jurídico. Quando ele faz esse fechamento, ele acredita que ele resolveu o problema do direito, mas ao contrário, os juristas começam a se preocupar não com o ordenamento jurídico, mas com a norma fundamental. Tanto é que da década de 30 em diante, todas as principais críticas e textos sobre o Kelsen não vão falar do Kelsen, da estrutura escalonada, do Merkel, do debate dele com Merkel, nada. Os principais debatedores do Kelsen são os caras que vão trabalhar sempre da questão valorativa. Ross, por exemplo, e o pessoal do realismo escandinavo, depois a migração dele para o modelo inglês, e aí você vê o próprio positivismo do Hart questionando essa questão. Então, todas as principais perspectivas do valor dentro do direito aqui, elas são tratadas na norma fundamental. Então, os juristas passam por
uma coisa que não tinha como ele prever, ele acreditou que ele tinha resolvido o problema, mas se preocupar com questões que para o Kelsen não são questões de ordem jurídica, são questões de ordem política. Está lá na introdução, no prefácio da Teoria Pura, que ele fala, olha, acho que é a terceira ou quarta edição, que ele fala, olha, a preocupação do jurista é com a estrutura escalonada e com a norma jurídica. Trabalhar a questão da fundamentação da norma fundamental, isso não é trabalho de jurista, isso é trabalho do justo naturalista, que ele, inclusive, relega o fato, fala, olha, justo naturalista não é jurista, o jurista é o cara que trabalha com a norma. Se eu estou trabalhando com valor, eu faço outra coisa, eu trabalho com uma estrutura política. Tanto é que o capítulo 8 ele vai usar esse termo precisamente. Ele vai falar, olha, quando eu interpreto a partir de valores, e eu necessariamente tenho que interpretar a partir de valores, eu não faço direito, eu faço política do direito. É por isso que a interpretação seria algo falseável para ele dentro da norma e eu não poderia me ater a ela. Então, retomando um pouco, né, eu acabei me empolgando com a questão do Kelsen, mas retomando um pouco essa questão, a questão da fragilidade da norma, da leitura privada do direito, ela passa por momentos históricos em que ela é suplantável. Né? A própria efervescência da questão da República, a retomada da questão da República com os renascentistas, e aí eu estou falando do Maquiavel e companhia, inclusive, eu não estou nem falando ainda do Baudin, né? Porque a grande retomada do Cícero pelos renascentistas italianos, que vão falar sobre a questão da virtude, e a virtude como condição exclusiva para a República. Então, quando eu faço essa perspectiva, a República passa a ser nada mais do que a despersonificação do poder, o que é a tônica do direito público. A questão do direito público, sob a perspectiva constitucional, é precisamente essa, o que os franceses depois vão abarcar muito bem e depois vão retomar sobre a ideia da separação dos poderes, que o Montesquieu depois consegue resumir bem. Mas Baudin, Montesquieu, e depois, já no século XIX, Constant e tudo mais, eles vão trabalhar, Diderot, D'Alembert, né, do pessoal da enciclopédia, eles vão trabalhar precisamente, o próprio Marat, né, o próprio Marat, que nós temos um especialista em Marat aqui na mesa, tem que fazer esse prestígio, o próprio Jean-Paul Marat vai trabalhar sobre essa perspectiva republicana. E aí, quando eu republico, né, quando eu torno a coisa pública, a res pública, eu não tenho um dono, nem do poder, nem das articulações que são feitas. E isso reconfigura o direito. Isso, a própria noção de jurisprudência, para nós, ela é completamente suplantada. Porque a ideia de prudência da lei, ela vinha mediante um sujeito que tinha essa autoridade. Seja ele um pretor, seja um magistrado, um cônsul, né, em especial um cônsul, seja quem ele for, mas ele tinha a prudência da lei nele. A partir do momento em que a prudência da lei, a jurisprudência, ela passa a ser algo que remonta a uma autoridade, e pela autoridade, não pelo conhecimento, eu tenho uma reconfiguração do direito público também. Eu tenho uma reestruturação. Né? Eu estou apenas tocando nos problemas para nós conseguirmos entender a dimensão dessa criação do direito moderno. Porque normalmente o direito moderno, se você pegar os manuais, eles vão falar precisamente uma coisa, todos muito claros. O direito moderno vem com a despersonificação do poder, com a despersonificação da autoridade. Isso os manuais mais completos, né? Vem com a despersonificação do poder, o modelo do império da lei, que é aquela premissa do Rousseau. Né? O império da lei toma e a partir daí eu tenho a construção de um direito racional, não vingativo, né, que trabalha com a questão da reeducação e da ressocialização, que trabalha não com a vontade do rei ou do imperador, mas trabalha com a ordem social. Então, essa seria a matriz do direito moderno. Agora, por trás desse apanágio de direito moderno, eu tenho uma série de variantes que não são resolvidas. Não foram resolvidas ainda. Elas foram suplantadas dentro dos termos e sem nenhuma ordenação, não há um planejamento. Eu digo isso porque aqueles poucos de nós que tivemos história do direito na faculdade, nós temos a impressão de que o direito ele é fabuloso, porque ele é pensado. Né? Então começam a falar lá dos glosadores, pós-glosadores,
aí vem a escola de Nápoles, né, com os pós-glossadores, a escola culta elegante, a escola histórica, a história dos direitos naturais da gente, a escola histórica alemã e de exegese, aí já cai no Clóvis Bevilacqua, aí resolveu o problema, né? Nós estamos aí rumando o que nós temos hoje. E, na verdade, as estruturas de pensamento, muitas vezes, elas se chocam com a realidade do direito. Isso acontece especialmente em Portugal, né, que é a nossa matriz jurídica inicial, né? As ordenações, vindas na hora em que elas vieram, elas representam um atraso na mentalidade jurídica europeia do período. Né? Tanto é que a origem da Universidade Dionisíaca, que é uma das mais antigas, que depois virou Coimbra, que era do Dom Dionísio, eles acabam criando um modelo, uma vertente sobre o humanismo que ninguém mais da Europa conseguia entender, só eles, porque eles tentam mesclar uma lógica própria, específica, uma leitura real, né, no sentido de vinculada à autoridade do rei, e com aqueles textos esparsos que estavam ali pingando, os que vinham essencialmente da Holanda, né, com o pessoal do iluminismo, da primeira fase do iluminismo. Então, isso de forma nenhuma acaba trabalhando. Isso faz com que Portugal, e por consequência nós, nos isolemos completamente do debate sobre o direito, acerca do direito da Europa. Então, quando nós temos a nossa primeira festejada faculdade de Direito, ou as primeiras, eu não tenho um debate sólido com o resto da Europa. Na verdade, eu tenho a construção de uma escola que é isolada, que se permanece isolada e que ainda hoje tem grandes problemas de adequação e de adaptação, salvo um ou outro teórico que graças ao esforço pessoal, consegue transcender essa jaula institucional. Nós temos pouquíssimo diálogo com a Europa, com exceção de Portugal. Né? Portugal nós temos um diálogo bastante afinco. Muito bem. Então, essa construção paralela da questão da cultura, ela gera um produto. E esse produto, ele vai gerar, no fim aí da Segunda Guerra, ele vai gerar um produto que para os alemães é um produto negativo, que é a questão do efeito colateral dessa cultura alemã, da perspectiva do povo alemão. Que a última imagem que nós temos dessa noção de povo alemão são as valas, onde eu tenho lá enterrados 6 milhões e meio de judeus, né, os holocaustos. Então, em nome do tal do povo alemão, mas claro que é uma leitura bastante transversal e perversa da perspectiva da cultura alemã, em nome disso, Hitler vai lá, Hitler e o Partido Nacional, vai lá então e reconstrói esse modelo de povo alemão e fala, nós vamos retomar a Alemanha, vamos colocar a Alemanha no seu devido lugar, onde ela foi tirada lá no século XVII. É por isso que é chamado de o Terceiro Reich. Né? Primeiro com Frederico II, o segundo com Bismarck, então o terceiro com o Hitler. Claro que isso não dá certo, ainda bem que isso não dá certo, mas isso gera efeitos colaterais e um dano muito, muito complicado para o legado civilizatório e cultural. E tendo isso em mente, então, a Alemanha se recolhe sob essa perspectiva e acaba, então, acatando um modelo cultural e civilizatório muito parecido com o resto da Europa. Né? Costuma-se dizer que a Alemanha se ocidentalizou a partir dali. Claro que não sem resistência ou reações. A Alemanha Oriental é uma delas, né? O modelo da DDR, o modelo de gestão da DDR, é um modelo que representa uma certa reação a essa estrutura, tentando retomar um senso de comunidade, inclusive por trás disso, e que alguns autores, inclusive vinculados à esquerda alemã, reforçam isso, retomando a questão lá do Sacro Império, falando que essa ideia de comunidade, ou que o comunismo traz, é uma ideia, antes de ser ateu, como diria o Marx, é uma ideia cristã. Um sujeito chamado Karl Kautsky, que foi um dos grandes debatedores da Terceira Internacional Comunista,
perde para a orientação do La Salle, né, que eles apresentavam propostas. Ele tem um livro chamado A Origem do Comunismo, A Origem do Cristianismo, perdão. E na Origem do Cristianismo, ele trabalha sobre essa ideia de produtos humanos, da produção cultural de um legado alemão que propicia o comunismo. Mas esse legado alemão é o cristianismo. Ou seja, ele retoma a origem da cultura, como diz o Elias, a origem da cultura lá no Sacro Império Romano. Bom, quanto tempo eu tenho? Eu peço mais 15 minutinhos para vocês, tá? Só para eu encerrar, né? Já são 8h10. Então, o que acontece? Então, o que nós vemos ao longo do tempo é essa publicização do direito, né? Esse passo do direito como uma publicização, que na verdade eu não chamo de publicização, eu posso chamar de politização do direito. O direito público nada mais é do que uma ramificação da teoria política. É enxergar que o direito ele tem uma segunda função que não uma função essencialmente axiomática ou dogmática, no sentido de implementar e interpretar textos. Bom, a raiz dessa origem, dessa orientação, é o justnaturalismo, né? Quer queira, quer não. Eu não estou dizendo muito embora ele tenha uma influência enorme, mas eu não estou dizendo o justnaturalismo agustiniano, né? Do Santo Agostinho, mas estou dizendo especialmente a partir da Escola dos Direitos Naturais das Gentes. Pufendorf, Thomas Hobbes, né? E dali em diante. Esse debate traz um viés de um valor, certo? Só que quando se afasta a perspectiva divina da questão do direito, eu aproximo esses valores a algo mais humano, algo reflexivo, racional e, portanto, material. Então, do século XVI, claro que você não vai enxergar isso assim, dessa forma, com o Pufendorf, né, ou com o Hobbes. Eles começam a falar disso. Você vai conseguir entender essa leitura de um direito mais material, e uma leitura mais material, uma estrutura mais material do direito, já com os antropólogos do século XIX. Já com o pessoal que fala sobre o direito e vai tentar trabalhar, Stroh, Margaret Mead, Franz Boas, todos esses caras que vão falar precisamente do direito sobre uma orientação cultural. Ou seja, sobre uma ideia de que os valores que eu tenho aí são produtos humanos. Eles não são criados, eles não vêm de nada, eles não são impostos, mas eles são produtos humanos. O que nós conseguimos aprender dos princípios constitucionais, e se nós lermos cada um deles historicamente, é precisamente a ideia de que eles foram construídos. Se eles são construídos, eles são produtos humanos. E se são produtos humanos, para os alemães, eles são culturais. Então, a leitura a principal matriz constitucionalista que nós temos, que no Brasil, a matriz constitucionalista que nós temos mais forte é a alemã, né? Então, todos os principais constitucionalistas, eles trabalham sob a perspectiva da teoria alemã, né? Então, e nós temos hoje novos e excelentes expoentes que trabalham sobre a tradição alemã, dentro da tradição constitucional, aí exemplos, o professor Marcelo Neves, o professor Virgílio Afonso da Silva, aqui na São Francisco, todos eles trabalham sob essa perspectiva, que é uma perspectiva alemã, só que trazendo necessariamente a questão dos princípios a partir de uma ótica cultural, que o princípio não é algo nem dado pelo Estado, como se fosse um presente que o Estado está dando, tampouco é algo inerente a todos os seres humanos, e que todos os seres humanos têm, independente de onde quer que eles estejam. Na verdade, esses produtos, esses valores, eles são produtos, e por ser produtos, eles têm eles são respectivos à sua estrutura identitária. Então, eles têm uma questão identitária por trás deles. E essa identidade, ela é garantida e assegurada pelos valores constitucionais. Então, com
construção que se dá aí, que com mais força a partir do século XIX e vai eclodir de uma forma mais fechada depois, no segundo metade do século XX, que é com a Carta das Nações Unidas e os movimentos constitucionais que tiveram, especialmente nos países que até então eram países ditos de terceiro mundo, ou desenvolvidos, ou subdesenvolvidos, que era o nosso caso, elas reforçam essa ideia. Claro que no nosso caso temos elementos, na verdade, complicados ali, porque esses valores, se eles são produtos, eles não são nosso produto. Então nós acabamos por absorvê-los por mimetismo. E isso gera problemas. Gera problemas até de absorção desses valores, que é o que nós temos passado constantemente. Mas para vocês terem uma ideia do que nós estamos falando, pegue um conceito muito caro, eu vou fechar com esse exemplo, para nós conseguirmos entender o porquê que nós temos de cultural e que por isso é um produto humano e por essa razão ele é identitário. E por ser identitário ele é diferente em alguns países. Você pega um dos princípios constitucionais mais caros a nós e aos alemães e a todo mundo, que é a propriedade. Pega os elementos vinculados à propriedade. Se nós falássemos que todos têm direito à propriedade, ok, isso é um apanágio, isso é um discurso comum, todos nós, todo mundo civilizatório está lá, o civilizado o europeu está lá. Agora, a nossa perspectiva, a nossa recepção acerca do conceito de propriedade é uma recepção muito confusa, que ora a gente não sabe direito para onde a gente vai. Ao contrário, se você perguntar para um inglês, burguês, do século XVII, e para um francês. Para o francês, o conceito de propriedade, que é o que mais nos aproxima com o nosso, ele vem do verbo apropriar-se. Ou seja, a coisa era res nullius, certo? De ninguém. Eu vou lá e falo, a partir de agora, isso é meu. É essa narrativa que o Rousseau, por exemplo, dá para o conceito de propriedade no discurso sobre a origem e o fundamento da desigualdade entre os homens. Então, é basicamente isso. Eu vou lá e me aproprio. Então, isso é minha propriedade porque é meu, eu peguei isso. Agora, se você falar isso para o inglês não vai entender propriedade assim. Por quê? A propriedade, de acordo com o inglês, é a propriedade do Locke, do John Locke. Aliás, tem um texto excelente sobre o John Locke, o conceito de propriedade do Locke, de um professor da Mackenzie de Campinas, que é o professor Rodrigo Suzuki Sintra. Ele faz, acho que é a tese de doutorado dele, ele faz essa percepção muito bem. E, na verdade, o conceito de propriedade é algo que eu produzo. Então, está lá a matéria-prima na natureza, eu com a minha razão industrial, com a minha industriosidade, como diria o Locke, vou lá, crio ferramentas, mexo aqui, bato ali, corto, lapido e pum, tenho uma casa. Essa casa é minha não porque eu me apropriei. Essa casa é minha porque eu fiz. E por essa razão, pelo fato de eu fazer, e aquilo lá tem um pouco de mim por essa razão, porque ali tem coisa minha ali dentro, que é a minha razão. O meu tempo gasto, meu tempo de trabalho gasto, está tudo ali, aquilo é meu, por essa razão. E não porque eu me apropriei. É por isso que, por exemplo, herdando essa tradição nos Estados Unidos, eu posso tranquilamente atirar em alguém que invada a minha propriedade. Certo? Então, é o mesmo conceito. Se você olhar na Constituição alemã, na inglesa, na francesa, na inglesa não existe, mas na americana, na brasileira, você verá lá a propriedade como um elemento civilizatório fundamental. Agora, a matriz cultural que isso se apresenta, ela é completamente diferente. E aí a gente vai entender essa estrutura, entre essa contraposição entre civilização e cultura, e o papel da cultura nessa estrutura toda, aí já no nosso próximo encontro, e fechando assim que eu agradeço a atenção de todos vocês. Obrigado.